Olá, tudo bem? Eu sou Larissa Simon, eu sou mãe, fonoaudióloga, doula e educadora perinatal. E o meu propósito de vida é apoiar mães a vivenciarem a maternidade de uma maneira mais plena, autêntica e empoderada, unindo intuição e informação. Eu estou muito feliz e grata por estar começando hoje a aula 1 do nosso mini curso Como prover um vínculo saudável com o seu bebê nos 1000 primeiros dias. Nessa videoaula 1, nós vamos falar sobre a concepção, a gestação e o parto e como isso influencia na saúde física, mental e espiritual do bebê para o resto dos seus dias. No vídeo 2, a gente vai falar sobre os desafios do primeiro ano de vida, a fusão mãe-bebê, o aleitamento materno, a introdução alimentar e como essas escolhas também influenciam na vida do bebê para toda a sua vida. E na terceira aula a gente vai falar sobre o segundo ano de vida, que é a relação da separação mãe-bebê, né? o início do fim da fusão emocional, os desafios do início da comunicação, da volta à vida normal, que em geral se dá mais ou menos nessa época, e os desafios com essa fase denominada de Terrible 2, onde eles testam bastante os nossos limites, né? Por uma questão desenvolvimental absolutamente normal, mas que é desafiadora para nós pais, porque muitas vezes a gente leva pelo lado pessoal, que não tem nada de pessoal. Mas isso é assunto para o vídeo 3, né? Antes de iniciar o assunto da aula propriamente dito, eu gostaria de contar para vocês um pouquinho da minha história, para vocês saberem o porquê que eu decidi falar sobre isso, né? Por que esse assunto é tão caro para mim e como que eu mudei a minha vida para me aproximar mais do meu propósito, da minha essência como ser. Então eu sou mãe, né, de 2 meninas muito especiais, a Helena de 6 anos e a Luísa de 2 anos. E quando eu fui mãe pela primeira vez, eu era bastante imatura e insegura. Eu até era informada, apesar da informação não ser de boa qualidade, eu lia muito, eu era acompanhada por bons profissionais, mas mesmo assim eu exercia uma maternidade que eu chamo hoje de doutrinária, ou seja, eu seguia o que eu lia e o que os profissionais me orientavam. Eu não passava essas informações pelo crivo da minha razão e da minha intuição. E isso provocou uma série de dificuldades totalmente evitáveis, hoje eu enxergo assim, né? Porque o que faltou pra gente foi justamente esse vínculo poderoso inicial, que é muito importante para o desenvolvimento do bebê e para nossa constituição também como mãe. Então, algumas das dificuldades que eu passei com a Helena, por exemplo, foram: ela desmamou muito cedo, né? Aproximadamente com 6 meses ela já não quis mais o peito por causa da confusão de bicos. A introdução alimentar dela foi bem complicada, ela tinha dificuldade de ganhar peso. Na minha volta ao trabalho eu tive depressão, que foi bastante desafiador também, tive que procurar tratamento médico, medicamentoso, terapêutico. Eu trabalhava muito na época, eu tinha muito pouco tempo para ela, o pouco tempo que me sobrava eu não tinha muita energia para me dedicar a ela, e eu sentia uma culpa tremenda, uma culpa gigantesca, e não conseguia estar presente nos momentos em que eu estava com ela. Era como se eu estivesse indo na direção oposta do meu propósito de mãe, e eu ficava pensando, a maternidade não pode ser isso, não é assim que eu sonhei, né? Claro que a gente idealiza um monte também, né? Mas eu via que eu podia fazer diferente, só não sabia como. O tempo passou, eu fiz algumas escolhas, eu saí de um emprego que não tinha nada a ver comigo, já tinha um pouco mais de flexibilidade de horários para ficar mais com ela. Isso melhorou nossa qualidade de vida, mas eu ainda sentia que a qualidade da minha maternagem com ela não era o que eu gostaria. Ela, graças a Deus, sobreviveu a mim e, apesar de todos os pesares, é uma criança muito especial, super decidida, criativa, inteligente. Mas eu acredito que muitas das suas dificuldades, dos seus medos e das suas limitações, seus comportamentos desafiadores principalmente,
tem relação com esse vínculo inicial que foi bastante atrapalhado de início, né? E eu sempre pensava que quando eu tivesse outro filho, eu gostaria de fazer tudo diferente. E foi assim que aconteceu. Ao engravidar da Luísa, eu senti esse chamado de revisitar a minha maternagem, os meus modelos e as minhas crenças. E começou a chegar a mim uma série de literaturas pela internet, pelos grupos de mães que eu participava na época, a respeito da humanização do parto e dos cuidados com o recém-nascido, da maternagem com apego, da disciplina positiva, da comunicação não violenta, da amamentação prolongada. E tudo isso fez muito sentido para mim. Explicava muitas das dificuldades que eu tive na época com a Helena. E foi libertador, assim, perceber as razões e como que eu podia fazer diferente. Aquilo fazia muito mais sentido para mim do que aquelas fórmulas prontas que eu havia lido na gestação da Helena. E o resultado disso foi que a qualidade da minha maternagem com a Luísa e desse vínculo inicial foi completamente diferente. E apesar de eu não ser uma mãe perfeita, porque até perfeição não existe e a gente não deve buscar ela, né? Eu me sinto muito plena, muito realizada com a qualidade de maternagem que eu pude oferecer para ela desde o início da vida. E que eu também pude oferecer para a Helena depois que eu fiz esse processo de transformação. A Luísa hoje tem 2 anos, é uma menina muito tranquila, muito decidida, muito autônoma, muito inteligente, comunicativa, segura, né? Ela se alimenta com alegria e autonomia desde o início. Estamos num processo de desmame gentil, também conduzido muito tranquilamente. Ela tem uma segurança nos outros cuidadores quando eu preciso ficar longe dela também, que é bastante admirável. Ou seja, todos os processos da minha maternagem com a Luísa foram muito mais fluidos e muito mais naturais. Não que eles não tenham sido desafiadores em algum sentido, porém eu vivenciei eles de maneira muito mais autêntica, porque eu peguei todas essas informações e passei pelo crivo da minha intuição. E tudo o que fazia sentido para mim e para minha família era colocado em prática. O que fazia sentido, que tocava no meu coração. O que não fazia sentido, que não tocava no meu coração, simplesmente era rejeitado. Então eu me sentia muito mais empoderada, né? E esse empoderamento fez com que eu também revisitasse a minha prática profissional como fonoaudióloga. Porque aquela prática que eu tinha antes também já não me satisfazia. E por isso eu vim a fazer uma série de formações, inclusive o de doula pós-parto, amamentação, introdução alimentar participativa e BLW, empreendedorismo digital, e unir todos esses saberes aos saberes que eu já tinha com a minha profissão de fonoaudióloga para montar essa nova expressão, esse novo projeto que se chama Fonodoula Larissa Simon, que tem por propósito, que tem por objetivo apoiar as mães no pós-parto, prepará-las para uma maternidade mais real e buscar essa forma mais autêntica, plena e empoderada de maternar, onde a informação e a intuição podem e devem andar juntas. E eu acredito muito nisso, por isso que eu quis falar da questão do vínculo inicial, porque eu acho que o vínculo inicial é a base para todo o resto. Em todas as fases da vida a gente pode fazer atuações amorosas que vão refletir numa melhor qualidade de vínculo com os nossos filhos, obviamente. Só que nenhuma intervenção vai ser tão poderosa quanto um início tranquilo, um início realmente empoderado, um início realmente conectado ao que somos em essência. Então por isso é que eu quis falar dos 1000 primeiros dias, que são esses 270 dias da gestação e dos 2 primeiros anos de vida do bebê. E não só eu acredito no poder dessas informações, quanto eu acredito que as mães não precisam passar pelo que eu passei com a minha primeira experiência de maternidade para encontrarem a sua melhor forma real de maternar. Então, por isso é que eu resolvi empreender nessa área e por isso que eu resolvi fazer o meu primeiro mini curso gratuito com esse assunto. Então, o conceito dos 1000 primeiros dias, ele vem dos anos 80,
foi um médico chamado David Berker, nos anos 80, que estudando prontuários de pacientes cardíacos, começou a perceber que as incidências de doenças, depois ele pesquisou várias outras doenças, era muito maior em mães que tinham passado fome durante a gestação. E ele percebeu que bebês que nasciam com baixo peso, mas depois recuperavam de maneira saudável o peso, também tinham uma saúde melhor, uma qualidade de vida melhor. E aí é que ele criou esse termo, que é os 1000 primeiros dias, que englobam a gestação e os 2 primeiros anos de vida do bebê. Hoje a ciência estuda muito esse assunto, principalmente na área de alimentação, mas também na área de microbiota, na área de genética, epigenética, na questão da união da ciência com a espiritualidade. Hoje se estuda muito esse assunto, né? Inclusive, um documentário que eu sempre sugiro para as pessoas é o documentário O Começo da Vida, que é um filme documentário, mas que também eles fizeram uma série de 6 episódios de uma série, né, que está sendo transmitida pelo Netflix e pelo GNT, se não me engano. Vale muito a pena porque ele fala justamente disso. Muitos dos assuntos que eu vou trazer aqui são assuntos que são debatidos lá também por vários especialistas do mundo todo e por alguns pais e mães e cuidadores, trazendo a realidade de cada um deles, do que eles perceberam no dia a dia, na sua vivência como pais, mães e cuidadores. Eu costumo dizer que os 1000 primeiros dias é como se você fizesse uma poupança muito poderosa para o seu filho, uma poupança na sua saúde, física, mental e espiritual, que ele vai poder usufruir por toda a sua vida. É nesse período que vão se formar as bases da personalidade, as bases da saúde física e de todo o desenvolvimento dele como ser humano. Claro que outras coisas vão influenciar nos outros anos de vida, obviamente, mas esses 2 primeiros anos são os anos mais fundamentais. E na gestação tudo começa, certo? Errado. Existem evidências que mostram que a saúde física dos progenitores influencia na qualidade do material genético do bebê aproximadamente 9 meses antes da concepção. Então, a primeira dica prática que eu posso te passar é: cuide da sua saúde física, mental e espiritual pelo menos 1 ano antes de começar a tentar. Seria bacana que todas as gestações fossem planejadas, né? Porque daí a gente teria esse tempo para se preparar, não só do ponto de vista de saúde física, mas também pensar, né, em todas as mudanças que vão repercutir na vida pessoal, profissional, em todas as adaptações que nós vamos precisar fazer para receber esse bebê. Então é uma coisa muito mais complexa do que parece. Existe uma pesquisadora que eu admiro muito, chamada Eleanora Luzes, que criou no seu doutorado o que ela denomina de ciência do início da vida. Ela faz um apanhado de várias áreas das ciências, das artes e das tradições para provar o quanto é importante essa preparação prévia, o quanto os casais deveriam se preparar para terem os filhos, né? Não só na gestação, então antes, né, da concepção, gestação e os 3 primeiros anos de vida. Tem alguns conceitos que a doutora Eleanora traz que eu não concordo muito, algumas coisas eu até não entendo, sendo bem sincera, porque são conceitos bastante complexos. Ela fala muito sobre física quântica nos seus trabalhos, então às vezes realmente eu não consigo acompanhar o raciocínio dela. Mas algumas coisas que ela traz são muito interessantes. E essa limpeza de matrizes que ela fala antes da concepção eu acho bastante interessante, que é técnicas quânticas que ela chama para trabalhar traumas e questões emocionais da nossa ancestralidade, para que isso não venha a atrapalhar no processo de concepção e de gestação. Então eu sugiro, depois eu vou deixar nos materiais finais, uma indicação de onde vocês podem pesquisar mais sobre a ciência do início da vida. Se fizer sentido para vocês, eu acho legal vocês darem uma pesquisada. Mas passando por essa questão da concepção, que a priori deveria se dar, né, de uma relação consensual, planejada, onde
os dois querem realmente, né, trazer uma criança ao mundo, nós temos o processo de gestação, que é um processo bastante intenso, onde uma vida está sendo criada dentro de outra vida, né? Então, o nosso corpo, como mulher, ele literalmente dá o sangue, né, para que aquele novo bebê surja daquela fecundação inicial do óvulo e do espermatozoide. É um momento de intensa modificação fisiológica no nosso corpo e também de intensa modificação emocional. Então não é conversa da vovó aquela questão de que tudo que a gente sente, o bebê sente também. Isso não quer dizer que a gente precise viver numa redoma de vidro, né, sem ficar triste, sem ficar braba, né? Isso é simplesmente impossível. Mas na medida do possível, levar uma vida mais tranquila, uma vida mais conectada com a sua essência, né? Isso depende de cada fé, mas buscando essa questão de um contato com esse eu maior que todos nós temos, que alguns chamam de Deus, outras pessoas chamam de universo, outras pessoas simplesmente chamam de eu superior, natureza búdica. Isso depende, né, da linha religiosa ou espiritual que você segue. E se você não segue nenhuma linha, então pelo menos foque na questão da saúde física e mental, né? Leve uma vida prazerosa, uma vida alegre, uma vida tranquila, que isso também vai incidir provavelmente numa gestação tranquila, num bebê também tranquilo e mais preparado para enfrentar os desafios da vida cotidiana. Então a segunda dica prática, né, é manter uma comunicação bastante ativa com o bebê durante a gestação. Pode parecer meio louco, né, ficar conversando com um bebê imaginário, né, a gente não enxerga, não está ali interagindo, mas essa comunicação entre mãe e bebê, ela é bem real, né, e é bastante interessante que você converse com o seu bebê nos momentos em que você não está muito legal, que você está triste, está brava, está com medo ou está com raiva de alguma situação, principalmente situações específicas da gestação, comentando como você está se sentindo, que isso não tem relação necessariamente com ele, né? Que você está feliz com a vinda dele, ou se você não está feliz, dizer que você está tentando se preparar para ser a melhor mãe possível, mas que você também te pegou de surpresa, que era uma coisa inesperada, que para ti está sendo um desafio, enfim. Realmente falar a real. Essa comunicação curativa, na verdade, ela se estende pelo resto da vida. E ela é muito interessante, principalmente nesses 3 primeiros anos de vida, onde a questão da personalidade, do self da criança está sendo formado. Em termos de saúde física, nunca é demais lembrar que a alimentação é uma coisa fundamental para garantir a saúde do bebê para o resto dos seus dias. É realmente uma poupança muito interessante. No estudo dos 1000 primeiros dias, o que mais se estuda hoje em dia é a alimentação. A alimentação da gestante, a amamentação e a alimentação do bebê nos 2 primeiros anos de vida e como isso vai influenciar na saúde dele para o resto da vida. Então é muito interessante e não é bobagem falar que evitar ao máximo produtos com agrotóxicos, processados, ultraprocessados, com corantes, conservantes e todos esses produtos industrializados é fundamental para que o bebê se desenvolva de maneira adequada. Um acompanhamento nutricional é um bom investimento nessa época, principalmente uma nutricionista que tenha essa visão de comida de verdade, que também dentro da nutrição existem várias linhas, né? E nem todas acreditam tanto nisso que eu tô trazendo. A questão das drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, como fumo, álcool e drogas mais pesadas, também devem ser evitados ao máximo, né? Esse é um bom momento para se parar com esse tipo de substância, se é que você é usuária. É bastante interessante porque você tem uma motivação a mais, afinal é o seu filho, é uma substância que não está prejudicando só você, mas está prejudicando essa nova vida que está se formando. Então é um momento bem bacana de você criar uma motivação bem maior para conseguir se desvencilhar dessas substâncias que só fazem mal para o nosso organismo, né?
Os medicamentos também, mesmo os que teoricamente são seguros na gestação, eles devem ser evitados ao máximo, principalmente se tratando de psicotrópicos e antibióticos. É claro que existem situações em que eles devem ser usados e que não existe outra maneira de tratar alguma infecção ou alguma questão que a gestante vá apresentar nesse período, mas existem outras maneiras também de tratar esses problemas, né? Que não só a alopatia, que é os medicamentos tradicionais. Os métodos não convencionais, ou melhor, a medicina hoje chamada de medicina complementar ou medicina alternativa, ela é bem legal, assim, não só na gestação, mas para o resto da vida. A minha família, hoje, né, a gente praticamente não usa nenhuma substância alopática há muito tempo. As meninas são acompanhadas por uma pediatra homeopata, que também trabalha com florais e honra muito esses saberes, né, diferentes da medicina tradicional, e só usa medicamentos alopáticos quando realmente é necessário. Ela tem um equilíbrio muito bom entre a medicina tradicional e a medicina complementar. E eu acho isso fundamental, porque as pessoas que experimentaram dessas técnicas diferentes da medicina tradicional realmente colhem níveis de saúde física muito mais significativos que as pessoas que estão fazendo uso constante desses medicamentos, que infelizmente têm benefícios, mas também tem muitos efeitos colaterais indesejados. Então evite ao máximo o uso de medicamentos e numa situação limite em que o medicamento seja indicado, converse abertamente e respeitosamente com o profissional que está te acompanhando se existe a possibilidade de outras técnicas como acupuntura, homeopatia, florais, reiki e outras, né, medicina chinesa. Existem várias outras possibilidades dentro de um tratamento onde a gente evitaria, né, a questão dos medicamentos que podem ter efeitos adversos ao bebê. Mas por que é tão importante a gente evitar agrotóxicos, processados, ultraprocessados, drogas, fumo, álcool durante a gestação? Na verdade, existe uma área da ciência denominada epigenética, que é os padrões herdáveis que não incidem necessariamente numa mudança da sequência de genes, né? Então, eu não sou especialista em epigenética e é um assunto bastante complexo para a gente tratar numa aula, mas o que eu entendo, o que eu leio, eu estudo a respeito do assunto, me fala de uma crença, de uma quebra de paradigma, na verdade, do determinismo genômico, que dizia que se a gente tem uma tendência a desenvolver certos tipos de doença, que era quase como se fosse um decreto. Na verdade, o que a gente está percebendo é que a qualidade do que a mãe se alimenta faz com que essa predisposição genética a essas doenças herdáveis, elas só se manifestem realmente se o ambiente propicia isso. E essa tendência ou não também vai ser herdável, ou seja, se você tiver uma alimentação saudável, você vai proteger o teu bebê de várias doenças. E essa proteção também vai ser herdável, mesmo não incidindo em mudanças na sequência genética. É bem louco isso, né? Mas é bastante estudado hoje. A epigenética é uma área em ascensão, assim, dentro da ciência. E os estudos mostram realmente que a qualidade do que a mãe come é essencial. Não só por causa da epigenética, mas também por causa da microbiota. Você já ouviu falar sobre microbiota? A microbiota é o conjunto de bactérias que colonizam o nosso intestino e estão relacionadas a questões de imunidade e também a essas doenças hereditárias e metabólicas, principalmente metabólicas, né? Obesidade, pressão alta e tantas outras doenças que também têm a ver com o estilo de vida. Então, uma coisa que influencia positivamente na questão do desenvolvimento da microbiota é a alimentação da mãe durante a gestação, mas mais ainda
a questão do parto e a questão da amamentação e da alimentação nos 2 primeiros anos de vida. Então a terceira grande dica foi: cuida muito da sua alimentação, que isso com certeza renderá muitos bons frutos para a saúde do seu bebê futuramente. Seguindo então a linha de raciocínio, nós temos agora o pré-natal, né? Então é muito importante que seja feito um pré-natal de qualidade. E quando eu digo um pré-natal de qualidade, eu estou sugerindo que de preferência você procure uma equipe humanizada para fazer esse pré-natal. Por que eu digo isso? Infelizmente, hoje a sociedade encara a gestação como uma doença e o parto como a cura dessa doença. E isso é bastante preocupante, porque o excesso de tecnologia, ao invés de ajudar, está infelizmente atrapalhando os processos. Não quer dizer que os exames sejam desnecessários, de maneira nenhuma. Um pré-natal salva vidas, os exames salvam vidas. A questão é o critério do uso desses exames e o excesso do uso desses exames. Alguns procedimentos, como o excesso de ecografias, por exemplo, é no mínimo questionável. E ao invés de ajudar a gestante na saúde do bebê e na saúde da gestação em si, ela acaba deixando a grávida muito preocupada, muito apreensiva e faz com que o seu estado natural de paz, que seria tão importante para o bom desenvolvimento do bebê, ele seja alterado. Uma equipe humanizada, em geral, ela está alinhada com evidências científicas sólidas. Então, determinados procedimentos serão usados se realmente necessários, o que infelizmente não acontece com alguns profissionais de uma atuação um pouco mais tradicional. Se você, na sua cidade, não conta com equipes humanizadas ou prefere algum profissional em termos de confiança, né? Eu confio nesse profissional, queria muito esse profissional para acompanhar o meu parto e ele não segue essa linha humanizada, eu sugiro que você se informe muito e converse de maneira empática e respeitosa com o profissional da necessidade realmente dos procedimentos sugeridos. Tenha em mente a máxima: gravidez é um estado especial, mas não é doença, e parto não é a cura para essa doença. Estima-se que 95% das gestações evoluiriam para um parto natural se lhe fossem dadas condições para isso. Mas infelizmente no Brasil o que a gente vê é que 52% dos nascimentos são por via cesariana. E mais ainda, em hospitais particulares esse índice ultrapassa os 90%. Então se criou toda uma cultura que diz que o parto normal, na verdade, é um sofrimento desnecessário, que a cesariana é muito mais prática, muito mais segura, indolor, os bebês não nascem com problemas neurológicos. Mas será que realmente a cesariana, usada indiscriminadamente, ela é a melhor saída para o nascimento? Será que o parto realmente é um sofrimento desnecessário? Será que trocar um processo fisiológico normal do corpo da mulher por uma cirurgia de grande porte é um bom negócio para a mãe e para o bebê? Eu vou mostrar para vocês que pelas evidências científicas não, isso não é real. E é muito importante que você se informe e você se empodere para que você consiga conquistar o parto que você deseja. É claro que aqui eu não estou fazendo um julgamento das mães que optam por cesariana. Todo mundo é livre por optar pelo que quiser, inclusive para o nascimento dos seus filhos. Porém, é muito importante pensar fora da caixa quando o assunto é parto, para discutir essa questão da facilidade, essa pretensa facilidade que na verdade dificulta muito as coisas depois. A cirurgia cesariana, ela é uma cirurgia que salva vidas todos os dias, mas que usada indiscriminadamente, ela tem resultados muito inferiores em relação à saúde, tanto imediata quanto futura do bebê ao longo da sua vida. Então, alguns dados sobre a cesariana para que você possa tomar uma decisão consciente com relação à via de nascimento do seu bebê. A cesariana é uma cirurgia de grande porte, que incide no corte de 7 camadas de pele.
E como todo procedimento cirúrgico, tem os riscos inerentes a um procedimento cirúrgico, que é as complicações relativas à anestesia, a questão das hemorragias e das infecções hospitalares. Todos esses riscos são muito maiores do que qualquer risco relacionado ao parto normal, que também tem riscos, não existe parto sem risco, mas comparando os riscos da cesariana com o parto normal bem assistido, de preferência humanizado ou natural, o parto normal é muito mais seguro que a cesariana. A cesariana aumenta o risco de morte materna em 4 vezes, aumenta o risco do bebê nascer com um apgar baixo em 50% dos casos. Também existe uma chance aumentada de uma série de doenças como asma, eczema, obesidade e até algumas doenças psiquiátricas. Existem estudos ainda controversos, né? Alguns estudos indicam que sim, outros que não, mas existem muitos que sim, com relação a doenças psiquiátricas como esquizofrenia, autismo e até tendências criminosas e drogadição e comportamentos violentos. Então, realmente, quando a gente analisa a saúde do bebê, assim, em geral, é bem aumentada essa chance de doenças e de problemas e de dificuldades. Dificuldades com vínculo também é uma questão bastante levantada nos procedimentos de cesariana, principalmente as cesarianas agendadas. Aqui eu falei basicamente dos aspectos físicos relacionados com o parto, que já são bastante significativos, né? Também tem a questão da microbiota, que eu nem falei antes, né? Não falei na ocasião do parto, falei com relação à alimentação materna, mas na microbiota, quando o bebê nasce por via vaginal, ele é colonizado pelas bactérias da vagina da mãe, que são bactérias do bem. Quando ele nasce por via cesariana, ele é colonizado pelas bactérias do hospital, que não são bactérias amigas. Então, realmente é bastante complicado, né, dele desenvolver uma microbiota saudável. Claro que também fatores como a amamentação e alimentação depois também vão influenciar, mas o fator principal do desenvolvimento saudável da microbiota é o parto vaginal. Eu falei de razões físicas, mas se a gente analisar o aspecto emocional e espiritual, os benefícios do parto normal, principalmente se o parto for natural ou pelo menos, né, que seja humanizado, aí nem se fala, né? Então, num parto humanizado, o bebê sai do canal vaginal direto para o colo materno. E dali ele não sai, a menos que seja extremamente necessário. Então, até as medidas de apgar, tudo é feito no colo da mãe. O bebê mama na primeira hora, e essa primeira hora, que é chamada de hora de ouro, ela é também estudada pela ciência como, já diz o nome, né, hora de ouro, porque ela é fundamental. Nessa hora, a mãe e o bebê, eles não deveriam ser separados por nada nesse mundo. Só se extremamente necessário, se o bebê nasce com algum problema, com uma dificuldade realmente que tenha que ser feito algum procedimento, aí sim eles deveriam ser separados, senão não. Essa proximidade faz com que os níveis de pressão arterial do bebê se estabilizem, os níveis de oxigenação no sangue se estabilizem, o nível da glicose se estabilize. Essa amamentação na primeira hora, ela favorece que realmente a amamentação se dê de maneira mais tranquila e de maneira mais prolongada também, aumentando a saúde do bebê. E o vínculo que é formado nesse momento, tanto da mãe para o bebê quanto do bebê para a mãe, é muito importante e é muito forte. Então, nos partos normais tradicionais, isso não é respeitado. Mesmo que o bebê nasça por via vaginal, o bebê é tirado da mãe para os procedimentos e às vezes demora até horas, né, para chegar até o colo da mãe, para que receba o leite materno e receba o seu colo e perceba o seu cheiro e tudo mais. No parto natural, não. Isso é muito respeitado. Hoje mesmo, eu estava escutando um documentário a respeito da humanização do parto que eu achei muito interessante. Na verdade, é o trailer do filme O Renascimento do Parto 2, que eu recomendo fortemente que você assista.
o 1, né, o 2 tá para ser lançado, e aí uma enfermeira obstétrica comentou uma coisa que eu achei muito interessante. Ela disse que a gente caminhou em direção à tecnologia, né? E aí a gente teve que voltar atrás com a questão, né, desse uso excessivo das tecnologias, e hoje está se fazendo pesquisas para provar que essa volta é realmente eficaz à luz da ciência, né? Que a maneira, entre aspas, correta era a maneira que era feita antigamente, usando a tecnologia, é claro, se necessário. Então, realmente o parto, ele promove, né, uma qualidade de saúde para o bebê e para a mãe que não tem precedentes, né? Então, esse falso mito de dizer que, tudo ok, o parto normal é melhor, mas analisando friamente, ele tem resultados parecidos com o parto normal. Não, ele não tem. Quando a cesariana precisa ser utilizada, ou se é da escolha da mãe, por questões dela que não convém a gente julgar, ok. Agora, quando o parto normal é de vontade da mãe, é de vontade dos familiares e há condições para isso, fazer uma cesariana desnecessária nesses casos realmente é quase um crime. Eu diria que é quase um crime, porque você está tirando uma oportunidade muito valiosa para a mãe e o bebê passarem por uma experiência que vai ajudá-los numa série de questões, né? Para a mãe promove um empoderamento e um senso de poder mesmo, de eu consigo, eu dou conta, se eu passei por isso, eu dou conta de cuidar desse bebê. Um senso realmente de pertencimento e de união, porque afinal de contas no parto os dois trabalharam juntos, eles foram uma equipe. Então eu passei pelas duas experiências e também acompanhei diversas mães que passaram também muitas vezes pelas duas experiências, e posso falar para vocês que um parto natural, um parto humanizado, um parto normal bem assistido, ele traz inúmeras vantagens para a mãe, para o bebê e para a família, certo? Então, o que eu queria falar para vocês a respeito de concepção, gestação e parto era isso, né? Só lembrando dos pontos principais, então, né? Fazendo uma recapitulação de tudo que a gente viu. Então, o que seria desejável? Claro que entre o desejável, recomendável e o possível, às vezes existe uma diferença, e aqui a gente não está querendo fazer um julgamento, a gente só está trazendo quais seriam as coisas mais importantes à luz da ciência, né? Então, seria desejável que existisse uma preparação a nível físico, emocional e espiritual dos pais antes da concepção, que se fizesse parte do que a pessoa considera importante para si, fazer essa limpeza de matrizes que a doutora Eleanora Luzes sugere. Na gestação, uma alimentação bastante equilibrada e saudável, evitando agrotóxicos, evitando transgênicos, evitando processados e ultraprocessados, os industrializados, né, na alimentação, evitando álcool, drogas e qualquer substância medicamentosa não necessária, fazer o uso de exercícios físicos prazerosos, principalmente que ajudem a mãe num ganho de peso saudável e ajudem, né, na circulação do sangue e tantos outros benefícios que o exercício físico promove na gestação. Práticas meditativas e práticas artísticas que desenvolvam a imaginação também são bastante importantes. Desculpa. Bastante importantes, né, para uma gestação saudável e tranquila. Técnicas que trabalhem a respiração são também importantes para o parto. Um parto natural, humanizado, sempre que possível e desejável por essa família. E um respeito muito grande à hora de ouro depois do nascimento do bebê, que é esse vínculo onde vai se formar esse imprinting inicial, que é super importante para o desenvolvimento do bebê, certo?
Gratidão por ter participado. Desculpa se a aula ficou muito longa, porque esse assunto realmente ele é bastante extenso. Eu quis trazer bastante conteúdo para vocês. Nos vemos no segundo vídeo, que vai ser enviado para vocês por e-mail daqui a 2 dias. Caso ele não chegue, entre em contato conosco pelo e-mail, né? contato@larissasimon.com.br. E eu fico disponível para qualquer dúvida que você tenha a respeito desse assunto, certo? Gratidão e nos vemos na aula 2.